a janela de transferências de verão da temporada 24-25 fechou e a gente vai fazer um resumão de tudo que de mais importante aconteceu, beleza? Eu sou o Pedro, você está no Eurofut e vamos botar o pé no acelerador porque tem literalmente dezenas de transferências pra falar. E a gente já começa com a ida do brasileiro Savinho para o Manchester City, ele que vinha de uma temporada excelente lá no Girona, foi parar na seleção brasileira e fez essa transferência entre aspas, porque o Savinho já estava dentro do grupo City, né, fazendo parte ali do clube Troyes da França e aí agora foi pro Citizens, e inclusive chegou já gerando comparações com o Mahrez. Outro que foi da La Liga pro City foi o Gundogan, uma baita surpresa pra mim, ele tava bem no Barcelona, ótimos números e boas atuações, apesar de algumas vezes ser criticado, né, e foi meio que chutado do Barça pra aliviar a folha salarial e permitir que o clube inscrevesse outro jogador, né. Na volta pro City, o Gundogan mostrou certo arrependimento, né, de ter saído e chegou aí como agente livre. O City também vendeu o João Cancelo pro Al Hilal, há coisa de 2 anos atrás a gente tava considerando ele um dos melhores, se não o melhor lateral do mundo, né? Doideira, o futebol realmente às vezes surpreende, amigo. E quem foi embora do City foi ele, Julian Álvares. Jogador campeão de tudo praticamente aos 23 anos, né? Que é muito bom de bola e agora no Atlético de Madrid. Deve ter o protagonismo que sempre lhe faltou no City, né? Deve ser titular absoluto aí, com certeza vai render. Detalhe, 75 milhões já a transferência, ainda pode aumentar com bonificações, né? E não foi o único grande investimento do Atlético. Também chegou o Lenormand, zagueiro titular da Espanha, campeão da Eurocopa. Chegou o Sorloth, atacante vice-artilheiro da última La Liga. E o Gallagher, que pra mim é um jogador limitado, mas o Simeone elogiou muito ele, dizendo que pode jogar em tudo que é posição, né? 42 milhões lá vindo do Chelsea. Os colchoneiros aí gastando uma bala na janela, mostrando ambição pra temporada. E ó, pra padronizar todos os valores a gente pegou no Transfer Market, tá? E vai ser tudo sempre em euro, pra que a gente possa fazer a comparação mais certinho, fechou? Do Atlético pro rival de Madrid, ele a maior contratação dessa janela tranquilamente, Kylian Mbappé. Depois de anos namorando com o Real Madrid, ele finalmente foi pra lá, disse que era o sonho dele e tudo mais. Foi como agente livre, né? Então de graça, no sentido de que o Real Madrid não pagou nenhuma taxa diretamente ao PSG. Mas o Mbappé é um dos melhores jogadores do planeta tranquilamente, né? Pra mim é papo de ser assim, 10 anos de Real Madrid, mais de 300 gols marcados. E claro, além do Mbappé, o Endrick já tava fechado há um tempo com o Real Madrid, mas chegou agora e não deve ter tanto espaço assim, porque o elenco é muito recheado e com craques mais consolidados, né? Mas se depender dele, ele vai conseguir os minutos, porque logo na estreia meteu um belo gol. Também vale ressaltar a saída do Nacho, que virou aí um jogador histórico pro Real Madrid, né? Foi pro futebol saudita, enquanto o Rosselu, que virou herói do Real na última temporada, foi pro futebol do Catar. E só pra não dizer que eu não falei, não é transferência, mas pô, a aposentadoria do Toninho, né? Toni Kroos parou como um dos grandes meio-campistas da história do Real Madrid e por que não do futebol em geral. Vamos agora pro rival Barcelona, eles contrataram o Dani Olmo, um dos craques da Eurocopa. Curioso que ele substituiu o Pedri no time titular da Espanha, né, depois da lesão do Pedri na Euro. E agora eles vão jogar juntos, cerca de 55 milhões de euros fixos ali. E com o Olmo voltando pra casa, ele que é cria de La Masia. Pra liberar a caixa, o Barcelona deixou sair uma pá de jogadores, né, incluindo o Gundogan. Mas um que tava numa situação complicada lá era o Vitor Roque. Eu apostava muito que ele ia chegar e ter bastante espaço no Barcelona, mas foi completamente o oposto. E agora ele saiu emprestado para o Real Betis por uma temporada com opção de compra, hein? E por último, a saída do Sergi Roberto. Um jogador com certeza limitado, mas que sai do clube, acho que com bastante respeito da torcida. Inclusive alguns consideram ele aí uma lenda. Ele foi jogar no Como da Itália, que é um clube pequeno que tem chamado a atenção com o Henry de investidor, o Fábregas de técnico e fechando com nomes conhecidos, principalmente o Varane. O zagueiro ex-Manchester United aceitou esse projeto quando poderia ter ido ganhar muito mais na Arábia, mas infelizmente se lesionou no primeiro jogo. Por falar em grandes nomes da Itália, o Napoli apostou em algumas figuras complicadas, né? Primeiramente o técnico Antônio Conte, que é uma bomba relógio ambulante. Depois o instável Romelu Lukaku, por 30 milhões. Ele nem teve tão mal na Roma, tá? Meteu bastante gol até, mas fez uma Euro horrenda e já tá com 31 anos. O Napoli também investiu 28 milhões no David Neres. Brasileiro bom de bola, mas teve uma temporada complicada no Benfica, né? Entre lesões ali, um pouco de perda de espaço também. Também trouxe o McTominay, meia ex-Manchester United, que tem faro de gol, né? E o Gilmour, meia ex-Brighton, que é um bom organizador de jogo com ótima técnica. E o Napoli também investiu legal pra contratar o zagueirão Buongiorno. O nome dele, literalmente, a tradução é bom dia. Pra mim é um ótimo dia, cara, porque você tá aqui assistindo o vídeo, tá deixando o like, porque você curte o Eurofut e isso ajuda muito o nosso trabalho, então tá tudo certo.
Já pro Milan, com todo respeito, não sei se foi um bom dia não, hein? Eu achei que muitas das contratações deles ali são de um nível um pouco complicado. O Emerson Royal chegou do Tottenham com festa no estádio na apresentação dele, né? E o locutor perguntando: Can he follow in the footsteps of Ricardo Kaká? Rapaz, calma aí, pega leve. Morata também chegou, tem experiência, sabe meter gol, mas muito criticado no Atlético de Madrid, né? Aí veio o zagueirão Pavlovic, que fez uma boa Euro pela Sérvia. E o meia Fofana do Mônaco, jogador reserva da seleção francesa. Eu não sei, me parecem todos caras meio que assim, nota 6, nota 7. Difícil que algum deles vai realmente melhorar muito o nível do time, né? E o técnico pra mim é pior ainda, Paulo Fonseca. Um cara que não tem nada assim grandioso pra mostrar na carreira. Eu acho triste. E de saídas aí a gente tem o destaque pro Giroud, né? Foi encerrar a carreira dele lá na MLS. E o Daniel Maldini, que nunca se provou no clube, é verdade, mas pô, ele é filho do Maldini e neto do outro Maldini. Então era a terceira geração de Maldinis no Milan e pela primeira vez não vai funcionar muito, né? Parece que ele vai construir a carreira aí num degrau mais baixo. Na Inter de Milão, destaque para dois jogadores que vieram como agentes livres. O Zielinski, ex-peça fundamental do Napoli, e o Taremi, excelente atacante no Porto. O elenco já é fortíssimo e não precisava de muitos reforços aí para já ser considerado novamente favorito ao Scudetto. Chegando na Juventus, é outro clube que para equilibrar as finanças acabou vendendo uma pá de jovens que tinha ali no elenco, né? E nas contratações, destaque total para o brasileiro Douglas Luiz, um excelente meio-campista que fez boas temporadas no Aston Villa e que agora o brasileiro não vai mais poder reclamar que jogador de seleção tá jogando no time médio da Inglaterra. Ainda para o meio-campo, a Juve trouxe o Khéphren Thuram por mais de 20 milhões, jogador interessante que fez boa temporada no Nice. E agora, além da Lilian Thuram, tem um filho na Juventus e um filho na Inter. Não é pouca coisa essa família aí não, hein? A Juve também reforçou as pontas, tá? Com o Nico Gonzalez, um argentino de seleção e principal peça da Fiorentina recente, né? Foi um empréstimo com possível opção de compra. E o Francisco Conceição do Porto também por empréstimo. Ele que é filho do homem e um driblador ligeiro. A Juve também fechou com o Koop Miners. Esse camarada tinha cada vez mais espaço na Atalanta desde que veio do futebol holandês e é muito bom de bola. Um meio campo renovadinho aí pra velha senhora, mas a principal contratação pra mim foi o técnico, Thiago Motta. Ele que é um cara corajoso, tem boas ideias e quebra totalmente com aquele estilo pragmático do Alegre. Eu passei anos criticando o futebol da Juventus, mas as coisas agora vão mudar. Não sei se vai dar certo, mas vai mudar. Na Roma, destaque pro argentino Matias Soler da Juventus, que fez boa temporada emprestado no Frosinone, e pro Dovbyk, que a Roma pagou mais de 30 milhões pra trazer lá do Girona. Ele foi artilheiro da última La Liga. Mas pra mim, na real, a grande contratação, entre aspas, da Roma foi o Fico do Dybala. Tava tudo certo pra ele jogar na Arábia Saudita e de última hora ele mudou de ideia e ficou. A torcida da Roma já ama o Dybala e agora vai respeitar o cara ainda mais. Outro que flertou em sair, mas acabou ficando, foi o Gyökeres. Simplesmente o jogador com mais participações diretas em gols por clubes na temporada passada. Um monstro esse sueco aí. O Sporting ter conseguido segurar ele foi incrível, né? E os Leões também trouxeram o De Bast, um zagueiro belga que esteve na Euro, bom de bola. Ele veio para substituir o Coates, que depois de 8 anos aí no Sporting, acabou voltando pro Uruguai para defender o Nacional. No Benfica, um grande destaque para mim, a contratação do centroavante grego Pavlidis. Ele cansou de meter gol na liga holandesa e acho que vai repetir em Portugal. E tem uma saída importante do Benfica que eu vou falar daqui a pouco, mas outra que eu queria ressaltar é a do Rafa Silva, um daqueles jogadores subestimados que sempre rendia, mas era pouco comentado. Só pra você ter uma ideia, na temporada passada ele teve 37 participações diretas em gol pelo Benfica, mas ninguém fala nada. Ele tem mais de 300 jogos com a camisa das Águias e foi jogar na Turquia, já chegou arrebentando lá no Besiktas. No Porto, a principal contratação foi a chegada do atacante Samu Omorodion, jogador do Atlético de Madrid que tinha feito boa temporada emprestado no Alavés. O Chelsea queria ele aparentemente, mas o negócio não deu certo e ele foi pro Porto numa negociação um pouquinho mais complexa que o normal. Ele é jovem e chega pra substituir o Evanilson, que foi pro Bournemouth por 37 milhões de euros. É loucura o jogador sair de um gigante como é o Porto pra ir jogar num time pequeno inglês, né? Mas acontece. Outro que fez isso foi o Wiefer. Você pode não conhecer ele, mas ele foi peça fundamental do Feyenoord, campeão holandês na temporada 22-23 e que decidiu jogar no Brighton. Pelo menos é o Brighton que tem um baita de um projeto, né? Agora, o Feyenoord contratou ele por €500 mil 2 anos atrás. E agora vendeu por 32. Só 64 vezes o valor em 2 anos. Nada mal, né? E por falar em Feyenoord, eu não vou mentir pra vocês, eles contrataram os caras, mas daquele jeito que eles sempre fazem, né?
jogadores mais desconhecidos, de ligas alternativas. Veio um cara da Bélgica, um da Costa Rica, um da República Tcheca, um da Segundona Francesa. Eu não vou mentir pra vocês, eu não conheço nenhum deles, tá? Mas como a gente conhece o Feyenoord, é bem provável que daqui 1 ou 2 anos a gente vai estar comentando e conhecendo pelo menos um desses caras que chegaram. Já no Ajax, que passou pela sua pior temporada da história em 23-24, a gente continua vendo um clube meio em crise, né? Tá sem dinheiro, trouxe o Bertrand Traoré de grátis. Trouxe também o grandalhão Weghorst pra centroavância ou pra centroavolância. E o zagueiro Rugani por empréstimo, tentando trazer um pouco de experiência pra esse elenco que é muito jovem. E sim, você piscou e o Rugani não é mais uma promessa da Juventus. Ele é um jogador de 30 anos de idade. Já o PSV deitou e rolou no holandesão na última temporada. E as contratações mais importantes, na verdade, são as permanências do Serginho Dest e do Tillman. O Dest terminou o contrato dele com o Barça e agora assinou de graça com o PSV. Enquanto o Tillman era do Bayern de Munique, estava emprestado lá em Eindhoven, mas agora fica de forma definitiva por 12 milhões de euros. Claramente os times holandeses não estão podendo gastar muito, né? Quem tá podendo gastar foi justamente o Bayern de Munique. Agora com o Kompany de técnico, um cara muito jovem, que a contratação foi contestada. A gente fica na dúvida se vai dar certo ou não, né? Eles trouxeram o zagueirão Ito, de boa temporada pelo Stuttgart na temporada passada. E principalmente 2 caras que eu acho que vão ser brutais pelo Bayern, tá? O Palhinha do Fulham por 51 milhões de euros. Ele que é um destruidor no meio campo. Esse cara é muito bom de bola na volância. E o Olise por 53 milhões de euros. Ele que é um ponta francês de apenas 22 anos, brilhou nas Olimpíadas, tem potencial para ser titular da seleção principal da França e o Thierry Henry disse o seguinte sobre ele: vocês ainda não viram nada, esse acho que vai brilhar, tá? Já no Borussia Dortmund, uma venda interessante na janela, o Füllkrug foi jogar no West Ham por 27 milhões de euros, um ótimo valor para um cara que tinha 31 anos e que era bom, mas assim, nada demais, né? E o BVB compensou contratando o Bayer, atacante do Hoffenheim, que meteu 16 gols na última temporada, muito jovem. Também trouxe o Guirassy, um camarada que fez 28 gols na última Bundesliga, embora eu tenha a impressão de que ele não vai repetir um desempenho tão bom assim, tá? O Dortmund ainda trouxe o Anton, zagueiro do Stuttgart, que esteve na Eurocopa, o Pascal Gross, excelente meia do Brighton, que já começou distribuindo passe pra gol aí, mas tem 33 anos já, então foi uma contratação um pouquinho esquisita, apesar de barata. E claro, o brasileiro Ian Couto, mais um desses que se destacaram lá no Girona, né? Um lateral muito ofensivo, rápido, que apoia bem e chega por empréstimo com possível obrigação de compra. Eu também destaco o mercado pouco agitado do Leverkusen, o que é uma coisa boa, tá? Porque geralmente quando um clube menor tem uma temporada tão gigantesca como eles tiveram, o que acontece na janela de transferência seguinte? Os grandes europeus vão ali igual o urubu na carniça, né? Só que o Leverkusen conseguiu manter todos os seus principais jogadores, não perdeu ninguém assim mais relevante. Deixaram o zagueiro Kusunu ir pra Atalanta, mas já substituíram o homem trazendo o Mukiele pro lugar dele, vindo do PSG por empréstimo. E ainda trouxeram o Alex Garcia do Girona, que é um bom meio campista, então ótima janela. O RB Leipzig, como sempre, foi nos jovens. O meia ou Edraogo, considerado uma pérola da base do Schalke, chegou por 10 milhões. E o Nusa, ponta norueguês, por 21. Outro clube que apostou em jovens agora foi o PSG, nessa nova era em que eles perderam as grandes estrelas, agora talvez tenham ali uma equipe um pouco mais coletiva que dependa menos de uma peça individualmente. Vamos ver qual caminho o clube vai tomar agora. Com certeza eles estão tentando montar a seleção de Portugal por lá, né? Já são vários tugas e chegou mais um, o João Neves por 60 milhões de euros. Aparentemente ele nem queria sair, mas o Benfica precisava ou queria vender, e quem se deu bem foi o PSG, porque esse guri é muito craquinho e bem jovem ainda. O PSG também trouxe o Doué, um ponta extremamente rápido e driblador francês, que fez boa temporada no Rennes e também mostrou seu futebol nas Olimpíadas, 50 milhões de euros. E por último, o zagueirão Pacho, que veio do Frankfurt por 40 milhões de euros. E se você não conhece esse cara, é bom ficar de olho porque a carreira dele é meteórica, tá? Em 2 anos, ele saiu do futebol do Equador pro da Bélgica pra Bundesliga e agora da Bundesliga diretamente pro PSG. Na França, outro clube com janela interessante demais foi o Marseille. Não só pelo técnico De Zerbi, que fez um grande trabalho no Brighton na Premier League, como também pelo Højbjerg, meio campista ex-Tottenham, que chega por empréstimo com obrigação de compra, e o atacante Eli Wahi, de grande temporada pelo LAN, que chega por 25 milhões de euros. Passando muito rapidinho no Mônaco, eu tô de olho no Paris Brunner, um guri que brilhou demais na Copa do Mundo Sub-17 e era uma joia da base do Dortmund, mas aparentemente tinha alguns problemas ali de comportamento e tal. Acabou chegando por 4 milhões de euros no Mônaco só, mas já foi emprestado de cara. Tem potencial, veremos. O Mônaco também trouxe o Tese, um defensor que era peça importante do PSV já tinha alguns anos.
No Lyon, muitos contratados, mas destaque total para o Mikhail-Tadze. Ele que ao lado do Kvara brilhou demais pela Geórgia na Eurocopa de 2024. Ah, e ainda na França, o irmão do Mbappé, o Ethan Mbappé, foi pro Lille. Vai vingar? Eu não tenho a menor ideia. E deixamos o melhor pro final, a liga mais badalada, a Premier League, então senta que lá vem história. O Tottenham gastou muito nessa janela, sendo que uma bala foi aí pra trazer 4 adolescentes. O coreano Yang chega em janeiro, que seja o regém do som, por favor. O meia sueco Bergvall já tava acertado, é aquele guri que supostamente rejeitou o Barça pra ir pro Totão, né, bom demais. O Odobert, um ponta driblador que veio do Burnley por quase 30 milhões de euros. Eu quase caí pra trás quando vi a notícia, porque eu não sabia quem ele era, mas aparentemente o guri é realmente bom. E o Archie Gray, que custou mais de 40 milhões de euros e olha, tem tudo para ser um meio campista completo por muitos e muitos anos, apenas 18 anos na cara. Mas o que mais assusta, o Solanke do Bournemouth vindo por 64 milhões de euros. Cara, ele mostrou algumas coisas na carreira, né, e principalmente voou na última temporada, mas esse valor aí, cara, eu acho extremamente exagerado, fui contra pagar tudo isso nele, mas já que tá aí, que jogue bem, ruim ele não é, e o Richarlison agora vai ter que correr em triplo aí pra conseguir ser titular do time, né. Do Tottenham pro Chelsea, se eu for falar de todas as transferências, o vídeo vai bater 1 hora de duração. Porque, de novo, o clube tá comprando e vendendo em atacado, né? O elenco tá cada vez mais inchado, mas algumas contratações que dá pra destacar é a do meio-campista Dewsbury Hall, peça-chave do Leicester, campeão da última Championship, mais de 35 milhões. O Pedro Neto por 60 milhões, um jogador que é bom demais, eu gostava muito dele no Wolverhampton, porém tava sempre se lesionando, vamos ver se vai ter continuidade. E claro, o João Félix volta pro Chelsea, isso depois de ter aquela passagem meia bomba de 6 meses lá por empréstimo, e os Blues pagaram 52 milangas ali pro Atlético, pagaram bem, hein? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas digamos que o João Félix ir pro Chelsea e o Gallagher pro Atlético por valores semelhantes não é mera coincidência, ok? Vamos falar de Arsenal, é o seguinte, cara, eles estão já com um elenco muito bom, brigando por Premier League aí 2 temporadas seguidas. Eles podiam ser cirúrgicos, né, não precisavam contratar de baseada, o elenco tá formado já, e foi isso que eles fizeram. Chegou o zagueiro Calafiori, destaque da Itália na Euro por 45 milhões de euros, e os torcedores provavelmente queriam mais e acabou demorando, mas veio. O Mikel Merino, espanhol de longa carreira na Real Sociedad e meia reserva da Espanha na Euro, inclusive foi ele que meteu aquele gol na prorrogação contra a Alemanha nas quartas, né? Foi contratado também. Ah, e o Arsenal também deixou o Ramsdale ir pro Southampton e acabou trazendo o brasileiro Neto, que veio do Bournemouth por empréstimo pra ser o reserva do David Raya, né? E cara, é o suficiente pro Arsenal, beleza? O time já é muito forte, não precisava muito além disso não. E por falar em contratações, o Liverpool fechou apenas com o atacante Chiesa, que chegou da Juventus. Esse camarada é muito bom de bola, mas estava com alguns problemas na velha senhora, porque ele tinha um salário muito grande e o clube precisava cortar um pouco. Além disso, ele vem sem conseguir ter um rendimento que se espera dele, porque a carreira do Chiesa até aqui tem sido muito prejudicada por lesões, né? Vamos ver se vai render no Liverpool, mas ele saudável é muito bom jogador, eu gosto. Ah, e eles também trouxeram o goleirão Mamardashvili, para alguns o melhor da Eurocopa, apesar de já terem emprestado o cara de volta pro Valência. É provavelmente o substituto de longo prazo do Alisson. Agora chegamos no Manchester United, que fez contratações interessantes, mas eu acho que alguns dos problemas da temporada anterior continuam lá, né? Maguire, Evans estão no elenco, vão jogar. Esses dias entrei pra ver um jogo do United, os caras estavam jogando com um Dalot improvisado na lateral esquerda por problemas de lesões de novo, né? Então... mas assim, fizeram uma boa janela. O Zirkzee veio do Bolonha depois de uma boa temporada na Itália e começou com o pé direito logo no primeiro jogo. O zagueirão Ioro do Lille também chegou numa transferência que foi muito curiosa, porque o United pagou bem, né, 62 milhões de euros, e ele é um jovem zagueiro com potencial que era desejado pelo Real Madrid, e infelizmente chegou e já lesionou, né. E veio a dupla do Bayern de Munique, eles foram lá catar o De Ligt e o Mazraoui, um zagueiro holandês e um lateral marroquino, contratações bem interessantes que dão uma encorpada forte no elenco dos Red Devils, né? Mas vamos ver se os caras vão conseguir manter esse elenco saudável e sem lesões, porque tem sido complicado, né, amigo? E o De Ligt, hein? Só joga em gigante, amigo. Ele pode não ter se firmado em nenhum, mas só vestiu camisa pesada. Aliás, a camisa pesa, a gente fez um vídeo comentando clichês do futebol aqui no canal, vale a pena assistir lá, tá? Mais um que fechou com o United foi o volante uruguaio Ugarte, que ficou uma temporada só no PSG, né? E veio aí por 50 milhões mais possíveis bônus, uma boa grana. E como a Premier League é estrelada, vamos passar por alguns clubes um pouco menores que também fizeram contratações interessantes. Afinal, o clube médio, até pequeno da Inglaterra hoje em dia, gasta mais que gigantes de outros países, né?
né? O Aston Villa investiu bem, trazendo o Onaná do Everton, ele que é um meio campista marcador ali, em boa ascensão na carreira, jogador belga, esteve na Eurocopa por quase 60 milhões de euros, e o Madsen, titular do Dortmund, finalista da Champions League, 44 milhões e meio. O Brighton, como sempre, empolga com a molecada talentosa. O ponta Minté do Newcastle, que estava emprestado lá no Feyenoord, chegou por 35 milhões. E o Rutter, atacante que deu simplesmente 17 passes para gol na temporada passada, chegou por 46 milhões. Detalhe, coisa de 3 anos atrás, o Hoffenheim contratou ele por 1 milhão. E agora o cara tá valendo 46, é loucura, né? E por último, trouxe o Ferdi Kadioglu, lateral turco que brilhou absurdos na Euro. Se ele repetir o desempenho no Brighton, daqui um ano tá saindo pelo dobro desses 30 milhões aí. E o Wolverhampton substituiu o Pedro Neto com o Carlos Forbes, do Ajax. Um empréstimo ali com opção de compra, um baita talento ex-Manchester City que tem um vídeo especial sobre ele aqui no Eurofoot. Por falar em milhões, o West Ham gastou 144 nessa janela. Bizarro o poderio financeiro, né? Mas gastou bem. Trouxeram o Kilman do Wolverhampton por quase 50 milhões de euros. Um pouquinho inflacionado, vai. E claro, o Luiz Guilherme do Palmeiras por 23. Como tem criado craquinhos o Verdão, né? Curtiu o vídeo? Deixa um like que ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou!